dia após dia. Esse termo, e assim se fez, ele é muito, muito forte, porque a língua portuguesa ela não alcança a profundidade daquilo que está sendo ministrado sobre as nossas vidas. O nosso idioma ele não alcança a profundidade daquilo que está sendo dito. E então, não vou ficar judaizando vocês, eu quero compartilhar algo da palavra do Senhor para os nossos corações, mas eu precisava trazer esse termo, que é Vayhi Ken, que também é traduzido como assim se fez. Mas é importante você entender isso e abraçar isso nessa noite, amém? É importante isso nessa noite. Porque essa palavra Vayhi significa fazer acontecer ou trazer à existência. E essa palavra Ken significa exatamente conforme. Então Vayhi diga assim, fazer acontecer. Fazer acontecer. Trazer à existência. E Ken significa exatamente conforme. Diga exatamente conforme. E quando a gente fala sobre isso, dizendo algo que o Senhor fez, a palavra está dizendo que aconteceu exatamente conforme o Senhor havia ordenado, e tendo possibilidades, Ele proporcionou acontecer, mas havendo impossibilidades, Ele trouxe a existência. Ei, você precisa entender isso para a gente prosseguir. Mas quando a gente diz, e assim se fez, o Senhor está dizendo, quando existe uma palavra liberada, havendo possibilidades, Ele vai dar forças para acontecer, mas havendo impossibilidades, vai acontecer, mesmo que Ele tenha que trazer coisas à existência. Você recebe essa palavra? Nós precisamos entender isso é muito forte, estava queimando no nosso coração. Ei, o Senhor está dizendo, não importa como as coisas estão acontecendo, não importa como está parecendo qual caminho está se tomando, para qual rumo está indo, não importa o que está acontecendo, importa que, conforme o Senhor disse, vai acontecer. Amém? Baseado nessa palavra, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 26. Que diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, alegre-se, agraciada com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Diga: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Aquela que diziam ser estéril já estava em seu 6º mês de gestação. Diga glória a Deus. Então eu vou repetir, você diz glória a Deus. Aquela que estava estéril, que se diziam ser estéril, já está no seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Diga: nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Diga assim: que aconteça comigo conforme a tua
palavra. Diga: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você pode erguer suas mãos aos céus e dizer: Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aplauda o nome do Senhor por essa mensagem. Que texto profundo. E eu espero compartilhar um pouco com vocês do pouco que eu consegui extrair. Mas aqui nós estamos falando de um período muito complicado. As Bíblias mais antigas, depois de Malaquias, costumam deixar 4 folhas em branco. Essas 4 folhas em branco eram em reverência ou referência aos 400 anos de um silêncio profético da parte do Senhor. 400 anos em que não haviam mais palavras liberadas para todo o povo. 400 anos sem uma direção. 400 anos sem o povo ter profetas levantados naquele tempo. E que terrível esse momento. Mas, ao passo que nós olhamos para isso, nós pensamos como deve ser difícil ficar tanto tempo sem uma nova palavra. Eu preciso entender que a palavra de Deus nunca faltou. Porque mesmo que não houvesse se levantado novos profetas, mesmo que nada novo tivesse sido ministrado, mesmo que nada novo tivesse sido trazido para o povo, nenhuma nova revelação, nenhum novo nome, ninguém famoso no momento, nenhum influencer, ninguém com uma palavra, com uma revelação nova, mesmo que não houvesse nada disso durante esse período, a palavra do Senhor não estava ausente. Por quê? Porque ela já havia sido liberada. Eu preciso entender que mesmo que não hajam novas revelações, isso não significa que o céu está em silêncio. Por quê? Porque a palavra do Senhor já foi liberada. E uma vez que a palavra do Senhor foi liberada, ela se encarrega de cumprir o seu propósito. Então, mesmo que não tivessem se levantado novos nomes, não houve silêncio de Deus. Por quê? Porque o céu continua falando. A questão é que nem sempre a gente está preparado para ouvir aquilo que o céu está falando. A gente olha para a palavra, 2 Pedro 3,9 diz que Deus não retarda com as suas promessas, embora muitos a tenham por tardia. Deus, quando Ele fala, a sua palavra permanece ecoando. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas, é uma visão que eu tenho acerca da palavra liberada do Senhor, e faz sentido. É que quando nós falamos, aquilo que nós falamos se propaga em onda. O som ele vai se propagando até encontrar uma resistência. E uma vez que ele encosta nisso, ele retorna na mesma intensidade que ele encostou. Qual que é a questão? Aquilo que nós falamos, essa vai se expandindo e vai perdendo a intensidade e vai sumindo até que não fique mais audível. Porém, a palavra vai dizer, Deus ele vai dizer em Isaías 55 que a palavra que ele fala também retorna para ele. Aquilo que ele diz, uma vez que sai da sua boca, em algum momento ela retorna para ele. Porém, ela não retorna quando encontra uma resistência. Ela não retorna quando encontra um obstáculo. Ela retorna quando cumpre aquilo pelo qual ela foi enviada. Ela retorna quando cumpre aquilo pelo qual foi enviada. O que isso quer dizer para mim? O que isso quer dizer para nós nessa noite? É que uma vez que a palavra do Senhor ela é liberada, ela permanece ecoando na vida daquele que recebeu a palavra. E a palavra não sai da vida dessa pessoa, enquanto ela não cumpre o resultado pelo qual ela foi enviada. Significa que uma vez que o Senhor liberou uma palavra para a sua vida, enquanto essa palavra não se cumpre, ela permanece ecoando sobre a sua vida. E entenda que é por isso que às vezes você entra numa igreja e aí 3 pessoas diferentes encontram você e entregam exatamente a mesma palavra. Já aconteceu isso com você? Já? Não é que Deus falou 3 vezes. Não é que Deus está repetindo isso o tempo todo. O que está acontecendo é, Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra está ecoando sobre a sua vida.
E todos que estão sensíveis espiritualmente ouvem aquilo que o Senhor está falando ao seu respeito. Talvez você não esteja entendendo, porque você entra em lugares, você troca de cidade, você muda de mesa, e todos os lugares as pessoas falam a mesma coisa. Escuta, o céu liberou uma palavra ao seu respeito, e uma vez que a palavra do Senhor é liberada ao seu respeito, ela vai permanecer ecoando na sua vida, até cumprir o propósito pelo qual foi enviada. E se for possível, Deus vai te dar forças, mas se for impossível, Ele vai trazer a existência. Mas fica tranquilo, a palavra vai se cumprir. A palavra foi liberada. Eu preciso entender isso. Quando a gente percebe, estávamos conversando sobre isso esses dias. Ei, Cristo é o verbo, amém? Cristo é a própria palavra, e o próprio Cristo vai dizer: é necessário que o Filho do Homem sofra e padeça, para que entre na sua glória. Ele está dizendo: uma vez que eu saí dos céus e vim para a terra, enquanto eu não cumprir aquilo pelo qual foi enviado, eu não vou retornar para o Pai. Mas fica tranquilo, Deus sempre cumpre suas promessas. Ei, fidelidade por definição é a qualidade de quem cumpre aquilo que lhe foi proposto. Fidelidade é a qualidade daquele que cumpre aquilo que lhe foi proposto. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é fiel, quer dizer, Ele cumpre aquilo que se propõe a fazer. Então eu preciso entender que a palavra do Senhor não está em silêncio. Deus não está em silêncio, o céu não está em silêncio, mas a palavra está aguardando o tempo do seu cumprimento. E a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para Maria, porque chegou o tempo do cumprimento da palavra. O anjo aparece para Maria, e isso é algo que eu acho extraordinário, porque a palavra diz que Jesus precisava nascer de uma virgem, diga virgem, e Jesus precisava vir dela, de uma virgem. Mas o anjo aparece para uma mulher que estava noiva, diga noiva. Ou seja, Deus precisava vir de uma virgem, e o anjo aparece para alguém que estava quase para se casar. Mas eu preciso entender que casamento é algo que o Senhor estabeleceu. Casamento é algo que o Senhor constituiu. Casamento é base. E essa mulher, quando estava seguindo a base, quando ela estava seguindo o propósito, quando ela estava seguindo o plano, o anjo do Senhor apareceu para ela. Como que eu entendo isso? É porque casamento é algo ordinário, não no sentido pejorativo. Casamento é algo rotineiro, faz parte do nosso ciclo. A gente pensa nisso, né? Nós planejamos isso. Só que eu preciso entender que as coisas ordinárias sustentam aquilo que é extraordinário. As árvores mais extraordinárias, por vezes, nascem de solos comuns. Eu preciso entender que a fidelidade àquilo que é natural vai me levar a acessar lugares sobrenaturais. O problema é que, por vezes, nós queremos acessar lugares sobrenaturais sem sermos fiéis ao natural. Quando eu olho para a palavra, eu começo a perceber que em Atos 1, o texto vai dizer que eles eram unânimes na busca pela oração. Estavam todos reunidos e eles oravam, eles buscavam a presença do Senhor. E depois de Atos 1, o que acontece? Alguém se arrisca? Você pensou na resposta, mas parece fácil demais. Depois de Atos 1 acontece Atos 2. A maior experiência que aqueles caras poderiam ter vivido. Depois de se reunirem em oração, no ordinário, eles experimentaram o extraordinário. E aí você diz: Lucas, e aí?
Aí o que acontece depois de Atos 2? Atos 3. O que acontece em Atos 3? Pedro e João estão subindo para o templo na hora da oração. Porque ter vivido o extraordinário não tira de mim a responsabilidade de manter a chama acesa. Depois de Atos 13, o que acontece? Atos 4. Versículo 41 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Porque Atos 1 sustenta Atos 2, Atos 3 sustenta Atos 4. Entenda uma coisa, não queira viver Atos 2 se você não quer viver Atos 1. Não espere viver Atos 4 se você não viver Atos 3. Entenda isso, o Senhor está dizendo, o extraordinário é sustentado pelo ordinário. O fogo da parte do Senhor no tabernáculo, Levítico 6, era sustentado por lenha. Uma lenha especial? Não. Uma lenha comum. E Maria se coloca nesse lugar, ela diz, ela entende que precisava viver, precisava ser fiel naquilo que são as rotinas. Ela precisava ser fiel naquilo que era o básico. Ela precisava seguir isso, mas entendendo que nós não vivemos só por essa vida. Paulo diz que se esperamos do Senhor apenas nessa vida, somos mais miseráveis dentre os homens. O que isso está dizendo para nós? Está dizendo que nós vivemos nessa vida, entendendo que nós também temos um pé no mundo espiritual, e nós vivemos para algo da eternidade. Então tudo aquilo que nós agimos aqui no campo físico, no ordinário, no dia a dia, estamos plantando algo que colheremos no extraordinário. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar uma palavra. Ei, seja fiel no básico, seja fiel no natural, seja fiel na rotina, seja fiel nesse lugar, porque o Senhor te levará para outras estações. Seja fiel. E agora a palavra vai dizer que o anjo aparece para ela e diz: ei, salve, agraciada. Essa palavra é muito legal porque esse termo agraciado no grego quer dizer alvo de um favor imerecido. Ah, meu irmão. Alvo de um favor imerecido. Se eu sou alvo, isso significa que não partiu de mim, mas veio na minha direção. Se eu sou alvo, significa que não começou em mim, mas me alcança. Se eu sou alvo, quer dizer que eu não merecia, mas chegou. E se chegou, e eu fui encontrado, o Senhor está dizendo: ei, você é agraciado pelo Senhor. Talvez você tenha entrado aqui, você olhou para as suas mãos e disse: Lucas, eu tenho falhado no ordinário, eu tenho falhado na rotina. Eu te entendo, fique em paz. Você foi alvo, e o Senhor está dizendo: ei, experimente um pouco do extraordinário, para que isso te motive a voltar para o comum. Experimente da presença do Senhor, para que isso te leve de volta para o secreto. Ei, o nosso relacionamento com o Senhor não acaba aqui. Mas entenda, por vezes o Senhor te faz experimentar coisas extraordinárias aqui, para dizer: ei, eu te aguardo lá. Porque nós somos alvos. Não foi Maria que foi atrás do anjo, foi o anjo que foi atrás da Maria. Não foi Maria que foi atrás da palavra, foi o mensageiro que trouxe para ela. Não foi Maria que caçou a grande revelação, foi a palavra que encontrou ela, foi a promessa que a encontrou, foi o próprio Deus que enviou alguém para ir até ela. E entenda que essa parte ela é fundamental, porque como eu disse, fidelidade é a qualidade daquele que cumpre aquilo que lhe foi proposto. Se eu vou atrás do Senhor procurando algo, eu tenho que me responsabilizar por isso. Se eu vou atrás do Senhor querendo receber as promessas, eu preciso me responsabilizar por ela. Se eu faço votos indevidos e exagerados,
querendo receber ou barganhar com o Senhor, eu preciso me responsabilizar por esses votos. Mas entenda uma coisa, ao passo que se eu tomo essa iniciativa, eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu estou fazendo. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, muito antes de você nascer, Deus já tinha tomado uma iniciativa. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, para salvar aqueles que estão subjugados pela lei. Ei, talvez você esteja olhando e dizendo: Lucas, eu vim aqui hoje para buscar algo para levar para minha família, eu tenho orado pelos meus filhos, eu tenho clamado pela minha casa, eu estou buscando algum milagre específico, eu estou me dispondo a algumas coisas. Entenda uma coisa, fica tranquilo, não há nada que nós estejamos passando que já não tenha sido vencido na cruz, porque Ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor se responsabiliza pela sua palavra. O Senhor se responsabiliza pela sua palavra. Estava conversando com uma amiga uma vez, e ela estava meio incrédula por uma palavra, por algo que deve acontecer na vida dela. E eu olhei para ela, eu falei: cara, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Ela: qual? Eu disse: Deus foi claro com a palavra que Ele liberou? E ela: como assim? Eu falei: Deus foi claro acerca da palavra que Ele liberou? Ela: por quê? Eu falei: porque se Ele não foi claro, você precisa buscar uma direção. Mas se Deus foi claro, você não tem o direito de duvidar daquilo que Deus disse. Porque se Ele foi claro, você não tem o direito de duvidar. Lucas, mas eu já não tenho mais idade. Ei. O Senhor se responsabiliza pela sua palavra. Ei, se isso não te conforta, deve te assustar, mas o Senhor se responsabiliza pela sua palavra, e uma vez que você entende isso, você não tem o direito de duvidar. Eu preciso entender isso então. O Senhor, Ele se responsabiliza. Mas por vezes, nós chegamos aqui na igreja e ficamos aguardando sinais estrondosos. Nós ficamos aguardando sinais enormes. Mas eu tenho aprendido, a duras penas, que o Senhor, Ele não depende de confirmações públicas para gerar aquilo que Ele quer gerar. Como assim? Ei, Deus não precisa que o pregador fale a sua dor para ele tratar você. Ei, Deus não precisa que na hora da oração o pastor acerte exatamente o nome da doença que você está passando para liberar uma cura para você. Deus não precisa que aquele que faz o apelo te chame pelo nome para ele abrir a mesa para você. Deus, Ele não precisa de confirmações públicas. Entenda, o azeite que sustentou a viúva foi multiplicado dentro de casa. O filho da sunamita foi ressuscitado no quarto. Ei, escuta, talvez por muitas vezes a tua fé está dependendo mais de quem está pregando do que no Deus que liberou uma palavra. Talvez você tenha entrado aqui hoje e sua maior dificuldade de crer é porque a sua expectativa é que alguém verbalize aquilo que você está passando. Mas escuta, Jesus vai dizer que nós servimos a um Deus que sabe das nossas necessidades, mesmo antes de pedirmos. Ei, eu sou fruto de uma palavra assim. Por vezes eu já fui na igreja e cheguei lá e saí da igreja mal, porque eu esperava que na hora da oração o cara que estava orando falasse exatamente o que eu estava passando. Você foi curado? Não fui. Por quê? Só orou por dor de cabeça. E eu estava com dor na nuca.
Às vezes você está rindo de você mesmo. Ei, Deus não precisa verbalizar sua dor para curar você. Porque o que te sustenta não é aquilo que a gente fala, mas um Deus que habita dentro de você. Você crê nessa palavra? O anonimato não impede o milagre. Quantas vezes o Senhor já me alcançou em lugares que ninguém me via? Quantas vezes eu recebi palavras da parte do Senhor no secreto? Quantas vezes o Senhor me alcançou, mesmo que ninguém falasse nada para mim? Quantas vezes eu entrei na igreja, sentei e quis fazer prova do Senhor, dizendo: Deus, manda alguém aqui para me dar um abraço, se o Senhor me ama. Aí vem o Ministério do Louvor e começa a cantar: abraça-me, abraça-me. E eu ganhei um abraço? Não, mas fui curado. Sabe por quê? Porque Deus não precisa trazer para o microfone aquilo que Ele quer tratar aí dentro, mas você precisa abrir isso. Ei, a minha oração nessa noite é para que o Senhor gere cura e milagres em lugares que você tem vergonha de expor. Que o Senhor enxugue lágrimas que só o seu travesseiro conhece. Que o Senhor responda a orações que o Espírito Santo teve que interpretar, porque da sua boca só saía gemido. A minha oração é para que o Senhor trate e cure aquilo que está ficando atrás do nosso sorriso, aquilo que não aparece nas postagens, aquilo que não vai para o Instagram, aquilo que, sabe aquele espaçozinho quando alguém pergunta se está tudo bem? E aí você dá uma pausa antes de dizer está tudo bem? O Senhor te trouxe nessa noite para tratar esse espaço. Ei, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para tratar esse espaço, essa hesitação. Ei, a minha oração e a nossa oração é para que o Senhor trate aquilo que ninguém vê. Deus não precisa usar o pregador para verbalizar aquilo que Ele quer curar dentro de você. Crê somente. Diga: crê somente. Crê somente. Ei, quando eu olho para essa palavra, eu começo a perceber que Maria, ela vai ser exposta a uma situação complicada, que vai contra aquilo que o natural apresenta. Mas perceba que Deus nunca deixa a ponta solta. Olha para uma pessoa que está do seu lado. Olha para uma pessoa específica. Olha para ela. Fica olhando aí. Boa sorte. Eu queria fazer algo nessa noite. Eu creio que foi programado não, mas vai fazer sentido para você. Algumas pessoas devem ser como eu, entendem melhor com isso. Você que está à minha esquerda, olhando para quem está à minha direita. Você que está à minha esquerda, que está olhando para quem está à minha direita. Olha no fundo dos olhos dessa pessoa que está à sua direita. Olha para ela, pode olhar. Ei, Maria, ela olha para o anjo. Maria, ela olha para o anjo. E quando ela olha, ela declara impossibilidades. Quando ela olha para o anjo, ela declara impossibilidades. Ela declara coisas, ela declara as dificuldades dela. Ela declara aquilo que ela não pode ou que não tem como fazer. Ela declara aquilo que ela não entende ou não consegue explicar. Então eu queria que você, como Maria nessa noite, você carrega algo dentro de você, então profeticamente, coloca a mão na sua barriga. Você que está à minha esquerda, olhando para quem está à minha direita.
Dá o exemplo. Tá aqui o casal, perdão. Tá aqui o casal de amigos, nossos irmãos. É que eu olhei para eles e fiz igual o Ronaldinho. O Henrique está à minha esquerda, a Diana está à minha direita. O Henrique está olhando para a Diana. O Henrique vai botar a mão na barriga. Isso. Entendeu? Seja homem, seja mulher. Você carrega algo. Você que está à minha direita, Diana, vai olhar para o Henrique. Você é mensageiro de Deus. Nessa cena nós temos duas pessoas. Nós temos Maria, alguém que carrega algo. E nós temos Gabriel, alguém que traz uma mensagem. Maria, não me entenda mal. Você à esquerda que está com a mão na barriga. Você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e vai dizer: não é possível. Diga: não dá. Não vai dar certo. Não vai funcionar. A conta não fecha. A planilha não completa. Não é possível. Não é possível. Você que está à minha direita, olha no fundo dos olhos dessa pessoa que está à sua esquerda. Minha esquerda. E assim como Gabriel, diga: o Espírito do Senhor virá sobre você. Ei, diga: o Espírito do Senhor virá sobre você. Ei, talvez você tenha entrado aqui fazendo muitas contas, dizendo: não vai funcionar. Eu estava olhando aqui, não vai dar certo. A conta não fecha. Eu não dou conta. Eu não consigo. Não vai dar certo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: o Espírito do Senhor virá sobre você. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com quem você carrega. O Espírito do Senhor virá sobre você. Se você crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor. Eu preciso entender isso. Ei, o impossível não intimida a palavra do Senhor. Tuas dificuldades não intimidam a palavra que foi liberada. Suas limitações não intimidam a palavra. Seu pecado não intimida a palavra. Ei, seus trejeitos não intimidam a palavra. Nada intimida a palavra. Por quê? Porque se for possível, Deus dará força. Mas se for impossível, Ele vai trazer a existência. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta. Isaías 55, 10 e 11 diz: assim como a chuva e a neve caem do céu e regam a terra e a fazem frutificar, e a fazem dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é toda palavra que sai da minha boca. Ela não retorna para mim sem antes dar o resultado pelo qual foi enviada. Escuta, talvez a conta não fecha, mas ei, o Espírito do Senhor virá sobre você. Espírito do Senhor. Ei, escuta, Salmo 113 diz que Ele é quem tira do pó o necessitado. Ele é quem tira do lixo o pobre e o faz assentar em meio aos príncipes. Ele, versículo 9 vai dizer: ei, é Ele quem pega a estéril, dá a ela uma casa e faz dela uma feliz mãe de filhos. Mas eu preciso entender isso. E Deus sabe como essa palavra tem falado. Eu preciso entender que nesse texto existe uma ordem de acontecimentos. É Ele quem pega a estéril, dá a ela uma casa e faz dela uma feliz mãe de filhos.
Antes dos filhos, a casa. Ei, antes do cumprimento da promessa, uma estrutura. Antes de Deus dar Jesus para Maria, Ele deu José. É Ele quem faz da estéril uma feliz mãe de filhos. Mas primeiro a casa, Ele dá um lar. Ei, quando eu li essa palavra, o Senhor dizia: estou reestruturando, estou colocando estruturas para que você comporte a palavra e a promessa. Deus está dizendo: estou colocando algumas coisas no lugar para que a promessa possa se cumprir. Porque Deus não daria para Maria Jesus se não tivesse José. Ei, e aí o Senhor, Ele começou a trazer isso, e nessa semana foi absurdo, foi assustador o quanto o Senhor falou. E entenda, é que eu estava conversando com o Rani, compartilhei com o apóstolo, e o Rani estava falando algo para mim que mexeu muito comigo. Ele estava dizendo que o texto em Lucas 17 fala que se 7 vezes no dia pecarem contra ti, 7 vezes virem pedindo perdão, 7 vezes perdoarás. E a gente estava conversando e começamos a pensar nisso. Ele compartilhou comigo, depois eu entrei em casa, fui conversar com a Gabi. Depois fui na praia com o pessoal, compartilhei a graça do Evangelho, é que você nunca apanha sozinho. Essa é a graça do Evangelho. Alguém te bate, você aprende e bate outra pessoa. Amém? Essa é a graça do Evangelho. Por isso que é bom pregar. Que você apanha e depois bate em 1000 pessoas. Ei, mas olha só o que o texto diz. Se 7 vezes no dia pecarem contra ti, e 7 vezes pedirem perdão, 7 vezes perdoarás. A pergunta é: como alguém consegue pecar contra mim no mesmo dia 7 vezes? Ei, só peca contra mim a segunda vez se na primeira vez que a pessoa pecar, eu perdoar e mantiver o relacionamento. E só vai pecar contra mim a terceira vez se na segunda vez que a pessoa pecar, eu perdoar e mantiver o relacionamento. E só vai pecar contra mim a quarta vez se na terceira vez eu perdoar e mantiver o relacionamento. Só vai pecar contra mim uma quinta vez se na quarta vez eu perdoar. Vou até o final, até você entender. Se só vai acontecer uma sexta vez se na quinta vez eu perdoar e mantiver o relacionamento. Só vai acontecer uma sétima vez se na sexta vez eu perdoar e mantiver um relacionamento. Ei, a nossa referência de perdão não são os homens. Ei, o Senhor tem falado isso absurdamente. Eu sei o quanto estou apanhando com essa palavra, mas graças a Deus que você está aqui para apanhar junto. Ei, nossa referência de perdão é Deus. E Deus, como perdão, Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que pudéssemos voltar a ter relacionamento com Ele. Perdoar não tem a ver com deixar ir, perdoar tem a ver com trazer de volta para a mesa. E aí o Senhor começou a dizer: ei, a palavra é: ei, Maria, sem José não tem como ter Jesus. Por quê? Porque José vai gerar Jesus junto com Maria? Não, mas José vai auxiliar a sustentar a promessa. Existem palavras que ainda não foram liberadas na tua vida, porque você abriu mão de mesas que o Senhor não mandou abrir, você saiu de lugares que o Senhor não mandou sair, você não fala com pessoas que Deus não mandou se afastar. Perdão tem a ver com voltar à mesa. E como que isso é difícil, mas é o Evangelho. Como que isso é pesado. Deus sabe como é difícil, mas o nosso padrão não pode ser os homens. Eu estava conversando com isso com o menino, e a gente conversando ontem, e eu falei: cara, até essa semana a minha ideia era perdão. O que é perdão? Perdoar é você se liberar e liberar o outro. Mas já pensou se Deus olha e fala: cara, tá perdoado, mas nunca mais sentar na mesa comigo? Ei, eu fui perdoado pelo Senhor e Ele me trouxe de volta para a mesa, apesar do miserável que eu sou.
Então quem sou eu para achar que sou maior do que Cristo, para não liberar esse perdão? Entenda o quão pesado é isso. Eu sei que é difícil de mastigar. Eu estava orando hoje, antes de vir para a igreja, eu estava orando dizendo: Senhor, eu não guardo rancor. O Senhor conhece meu coração. Eu não guardo mágoa. Mas eu e ele, é igual Abraão e Ló. A terra está pequena, não está comportando. Leva um e deixa o outro. Mas sabe qual foi a palavra que o Senhor deu? Ei, ele não é teu primo, é teu irmão. Ele não é teu sobrinho, é teu irmão. E como ele é teu irmão, a palavra da promessa quando eu te chamei não foi: ei, deixa ele para trás. A palavra foi: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Ele está dizendo: difícil de mastigar, né? Eu sei. Ei, o Senhor está dizendo que eu preciso ter de volta essa referência de perdão. Eu preciso estar de volta nesse lugar. Eu preciso entender que perdoar, então, é voltar para a mesa. Ei, o Senhor está trazendo à existência coisas. Mas existem palavras que precisam e que estão aguardando você voltar a falar com aquela pessoa que faz anos que você não fala. Você pedir perdão, você perdoar. Ei, nossa referência é o céu, amém? Amém? Ei, Deus, ele chama Abraão, e quando ele chama Abraão, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Deus falava desse jeito com Abraão, dizendo: ei, vai na fé, eu vou te mostrar um lugar. Quando a gente olha lá para Gênesis, lá 21, 22, o texto vai falar que nasce Isaac. Quando nasce Isaac, o final do texto, ele vai nos fazer perceber que Abraão, ele dispensa Ismael, ele começa a vagar por algumas terras, e aí no começo do capítulo 22, o texto vai dizer: sendo Isaac já moço, ele já tinha mais de 20 anos, e o texto vai dizer que durante todo esse período, Abraão vagou por terras estrangeiras. Em terras estrangeiras, ele não oferecia os sacrifícios, Abraão tinha o hábito de comprar antes, ou seja, mais de 20 anos sem a Bíblia falar acerca de um Abraão levantar altares ao Senhor. Mais de 20 anos sem um Abraão apresentar, ou a Bíblia falar acerca de altares que Abraão levanta. E agora Deus chega para Abraão e fala o seguinte: ei, agora eu quero seu filho. Mas como ele diz, ele fala: olha, pela manhã você vai se levantar e você vai na direção do monte. Para onde? Para um lugar que eu te mostrarei. Deus volta a falar com Abraão do mesmo jeito que falava no início, dizendo: eu não mudei, quem mudou foi você. Nosso padrão de perdão é Jesus, amém? Ei, Pedro nega Jesus. Pedro foi o cara que fez um voto que não devia fazer. Ele olha para Jesus e fala: ei, Jesus, eu sou o brabo, mesmo que todo mundo vire as costas para você, eu não vou virar. Mesmo que todo mundo te negue, eu estou contigo. E Pedro nega Jesus. Pedro nega conhecer Jesus. Pedro nega seguir a Jesus. Pedro foi chamado pelo Senhor depois de uma pesca maravilhosa. Agora Pedro volta a pescar, não pega nada. E lá na beira da praia, um homem grita: joga a rede para o outro lado. Eles jogam, pescam uma pesca maravilhosa. João olha e fala: aquele não é Jesus? Pedro se lança no mar e vai nadando até a beira da praia. Quando ele chega lá, havia uma mesa preparada, porque perdão tem a ver com trazer de volta para a mesa. E nessa mesa preparada, talvez um Pedro cheio de coisas para dizer, cheio de pensamentos, cheio de opiniões. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: amo, Jesus. E Jesus olha para ele e diz:
então apacenta as minhas ovelhas. No começo da caminhada, Jesus fez um convite para Pedro, dizendo: ei, pare de pescar peixes para começar a pescar homens. Agora Jesus olha para Pedro e fala: cara, você me ama? Vamos começar de novo? Ei, você me ama? Vamos começar de novo? Vamos zerar isso? Ei, perdão tem a ver com voltar para a mesa. E talvez você tenha entrado aqui hoje e você está ferido. Te feriram. E você disse: não, eu perdoo, mas eu nunca mais piso lá. Ei, não era a igreja do Senhor, são pessoas. A igreja é composta por pessoas. E pessoas falham o tempo todo. Mas o perdoar não tem a ver com deixar ir, tem a ver com se manter.